Sou Nayara Marra, sou educadora financeira, sou gestora financeira de empresas também. Fui policial militar por 15 anos, fui policial penal por 3 anos, então eu era funcionária pública há 18 anos, né? E essa resiliência eu acho que vem muito de tudo que eu passei na minha vida, não só na minha vida profissional, como na minha vida pessoal. Mas quando eu escolhi empreender, eu acho que as escolhas dos ambientes que eu escolhi frequentar fez toda a diferença para que essa resiliência fosse usada de forma correta. Então, assim, sem dúvida, eu ter conhecido você, conhecido os outros mentores que eu tive, fez sim esse progresso e esse crescimento ser mais leve, com estratégia e foi rápido, mas com certeza tenho o dedinho de cada pessoa que me ajudou nessa caminhada desse primeiro ano. Mas em dezembro, Eu ainda estava no serviço público, então eu cumpria 40 horas semanais é verdade. e mais lives, lançamentos, lançamento de livro, atendimentos, vendas. Então, eu vendia, mas eu não vendia. Eu vendia com um valor que eu não era o justo de cobrar, mas eu trabalhava muito porque eu vendia por um valor abaixo do que eu precisava vender. Às vezes por falta de experiência, falta de confiança, às vezes, no que eu estava entregando, não sei. E depois que a gente começou a mentoria, eu percebi que o valor que eu passava para as pessoas que eu entregava era muito maior do que o que eu estava cobrando, o preço que eu estava cobrando, né? Então, a partir do momento em que eu percebi o quanto eu transformava a vida dessas pessoas, desses empresários, foi que eu falei que o que eu trago para eles é muito maior do que o que eu estava cobrando. Então, Sim. cobrar o valor certo, o valor justo, eu acho que foi uma das grandes viradas de chave em que eu pude trabalhar menos, sem perder o que eu estava entregando e trazendo resultados tão bons quanto eu estava trazendo antes. E em janeiro, quando eu saí de serviço público, que eu pude focar 100% para minha empresa, foi o mês, agora não mais, né? Foi um mês que eu faturei muito, eu ia falar que foi o mês que eu mais faturei, mas já não foi. Faturei muito, mas a entrega desse mês que eu faturei muito em janeiro foi muito, Exigente. muito exigente, muito exigente. Então, eu passei 3 meses entregando o faturamento gigante que eu fiz em janeiro e foi onde eu vi que não poderia se continuar assim, que senão eu não conseguiria. Até porque quando o faturamento foi alto em janeiro e eu tive que entregar, as vendas também ficaram em segundo plano. Uhum. Então eu vi que nessa parte eu pequei desse primeiro trimestre porque eu entreguei muito e não foquei no que era importante, que era a venda, né? Sim. A prospecção e tudo. Aí depois do segundo trimestre que nós alinhamos tudo, eu consegui fazer a venda, a entrega e ter Uhum. uma consistência maior e o faturamento não baixou, né? Sim. Foi só aumentando. Eu costumo dizer, Ellen, acho que eu já até falei isso para você, que Deus me deu olha muito pro meu negócio, porque assim, as pessoas que estão comigo hoje são pessoas muito profissionais e muito qualificadas. Eu não tenho grandes problemas com o meu time. Os problemas que eu tive, como você falou do senso de autorresponsabilidade, fui eu que criei e que quis, às vezes, ter um time antes da hora, antes de o meu modelo de negócio estar pronto para ter um time. Como a gente conversou ontem aqui no nosso encontro, a questão do time comercial, por exemplo. Quando eu quis ter um comercial, sem dar nenhuma estrutura para ele trabalhar. Aí não tinha como ele procurar nada, porque não tinha nem o que ele fazer. Sim. Então, assim, às vezes eu quis ter o resultado sem ter que passar pelo processo. Uhum. E isso aprendi. Fiquei um tempo, vi que não estava dando certo, não não estava comigo por um tempo, né, o comercial, por exemplo. Reestruturamos tudo que a gente tinha de errado e depois eu chamei de novo. E ainda bem que ele quis aceitar de novo, né? Uhum. Porque poderia falar, não, já comecei uma vez e não deu certo, então se agora se arruma outro. Sim. E não foi isso que aconteceu, ainda bem, que eu gosto muito do meu time hoje. E essa questão de você procurar o que faz sentido para o seu negócio, as pessoas certas, nem sempre é fácil. Então, quando você acerta em um time, eu acho que eu gosto muito da expressão de eu prefiro uma pessoa que quer aprender do que uma pessoa que já sabe tudo, mas que não é um coração ensinável, né? Que eu costumo dizer. Sim. Porque às vezes as coisas mudam, as prioridades mudam, os processos mudam, os produtos mudam. Então, quando você pega uma pessoa em que ela aceita, não, é assim que você quer fazer agora? Vamos embora, vamos fazer assim. Não, assim não está dando certo, vamos fazer daquele jeito. Uma pessoa que é maleável. Eu acho que faz mais sentido do que você querer uma pessoa muito expert
e que vai fazer tudo do jeito dela e o seu propósito, os seus valores não vão ser seguidos, né? Sim. É igual eu falo, com máquina de vender é muito fácil. Você pegar uma pessoa que vende bem e manda mensagem para 1000 leads, 1000 clientes, né? E, sei lá, fecha, sei lá, 10% disso. Mas não é só isso. As pessoas que entram, às vezes, ela quer mais ser ouvida do que ser resolvido o problema dela. Sim. E às vezes essa falta desse primeiro contato ser bem feito pode acabar com todo o processo. Não. Então, o mentorado, quando você procura o mentor, é justamente isso. Você encurtar o seu processo, o seu caminho, sem ter que passar pelo que seu mentor passou, Sim. pelos erros que as coisas aconteceram. E como tudo é muito recente, é muito fácil eu passar isso para elas. Na minha cabeça é fácil, porque aconteceu há menos de um ano, Uhum. todo o processo. Então, assim, eu gosto muito. Nossa, difícil, hein? Ô, Eli, eu acho que tem uma frase que eu gosto muito, que eu falo isso pro Lourenço todos os dias, é as pessoas acreditarem mais nelas do que em qualquer coisa. Uhum. Eu acho que é o início de tudo, assim, quando você acredita em quem você é, aonde você quer chegar Uhum. e que você vai chegar. Uhum. Isso já é, para mim, é 80% do Uhum. caminho andado. E procurar pessoas que realmente vão cuidar de você, do seu negócio, se importar de verdade. Não ser só mais um mentor no meio de um monte de mentorados. Não ser só um mentorado no meio de Uhum. um monte. Quando você tem alguém que olha realmente para o seu negócio e está preocupado com você, não só com o seu negócio, com você de um modo geral. Eu acho que isso faz toda a diferença, porque é o que eu falei anteriormente, isso encurta o processo. Você não precisa. A gente vai passar, às vezes a gente chega, mas às vezes o que você chegaria em 5, 10 anos, você chega em um ano, Sim. como aconteceu, né? E Sim. eu acho que esse investimento inicial que eu fiz da minha empresa nesse primeiro ano foi primordial para os resultados que eu tive. Sim. Que às vezes, com certeza, eu poderia ter esse resultado, mas daqui 5, 10, 15 anos, não sei. Sim. É isso.